E dentro da igreja você tem essa dificuldade da aceitação, né, de cada geração. Mas quando a igreja aprende a entender as fases da vida, compreender e liderar essas fases, a força da igreja é muito maior. Né? Sim. A paz! Olá, meu amigo, meu irmão. Estamos de volta! Primeiro podcast do ano 2026. Estamos abrindo o podcast de uma forma maravilhosa, excepcional. Hoje não poderia começar de forma diferente com uma das convidadas mais especiais do nosso programa, alguém que é muito importante na minha vida, alguém que é uma mentora para mim. Está aqui, pastora Lupe Piragini, hoje no primeiro podcast de 2026. Rapaz, que privilégio. Obrigada, amor, por essa honra de estar aqui participando com você desse primeiro podcast de 2026. E hoje como psicóloga aqui no nosso podcast, né? Além de pastora, psicóloga. É bênção, né? E aí, manda um recado, pessoal. Então, participem aqui conosco, compartilhe esse vídeo e abra o seu coração agora para que tudo que o Senhor falar na sua vida agora você receba e coloque em prática. E o tema de hoje é muito legal porque a gente vai envolver liderança, psicologia, vai envolver também família, vai envolver todos esses processos da nossa vida, porque nós vamos falar hoje sobre as fases da vida e como liderar as pessoas nas fases que elas estão na vida. E muda bastante, né? Então vamos lá. Lu, conta pra gente aí as fases da vida que você está pensando em nos ensinar hoje. Ensinar, compartilhar pra gente conversar junto, né? Que cada fase da nossa vida ela é muito importante e ela tem um impacto em tudo, né? Do nosso futuro. Então a fase da infância, né? Onde nós somos criados pelos nossos pais, somos dependentes dos nossos pais e você pode perceber que a família que tem 2, 3 filhos, eles são criados da mesma maneira, mas cada filho recebe uma situação de maneira diferente. Isso acontece por quê? Porque não é a situação que influencia a nossa vida, mas é a forma que nós interpretamos aquela situação que afeta ou não afeta a nossa vida. Então a primeira fase da vida é a infância. A infância. Essa perspectiva é para todas as fases, né? Que não é a situação que acontece que nos afeta, mas é que toda a interpretação, como você vê, o que você sentiu na hora, qual a emoção que você sentiu, isso traz um peso ou não traz um peso para a vida adulta, para o futuro, para as formas que você age numa liderança ou com seu liderado, ou você como liderado, né? Como líder ou como liderado, isso tudo influencia nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Ou seja, como a gente interpreta a vida na infância, como a gente recebe a carga emocional, isso vai gerar também na maneira como a gente recebe uma ordem de um chefe, como a gente vai trabalhar no serviço, o que é uma humilhação, o que é uma honra, pode ser diferente para cada pessoa. Essa é a primeira fase. Qual é a segunda fase? Mas o que eu falei, não só para a infância, para todas as fases da nossa vida, depende da situação que a gente vive e a interpretação que a gente faz. Então, por exemplo, na infância, a forma que você trata o filho, ou a forma que o seu filho vê a sua pessoa, ela vai trazer isso tanto na vida espiritual como na vida física, profissional. Então, se ela sente que ela não tem o amor do pai, isso vai afetar o relacionamento dele com Deus. Vai ter que ser tratado. Né? Então, tem que haver um respeito em cada fase. Então, a mãe tem que respeitar a fase que a criança está vivendo. Por exemplo, na adolescência. Às vezes o adolescente fala, eu estou preocupado ou estou passando por um momento difícil. Às vezes o que o adulto faz? Ele fala assim, você é criança. Como assim? Preocupado com o quê? Você não precisa se preocupar com nada. Isso já afeta, porque cada fase nós temos as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas dificuldades, né? Os nossos medos. A criança tem o medo de não ser aceita pelos coleguinhas, de não ter amizades. O adolescente também tem esse medo, né, de não ter com quem se relacionar. Então, até o adolescente é até mais, porque
Na adolescência, no final da adolescência, você tem que decidir qual profissão que você quer, qual faculdade que você vai estudar. Então, são muitas coisas que preocupam em cada fase da vida, né? A segunda fase, então, seria a adolescência. Adolescência. E você acha que na adolescência, assim, as próprias frustrações, né? Porque é uma fase que a gente tem muitas coisas que não acontecem como a gente espera, uma expectativa alta e resultados baixos, às vezes. Você acha que isso afeta pro resto da vida dele também? Depende da forma que ele interpretou a situação, e se não for trabalhado, isso sim. A rejeição, por exemplo, de uma namorada, o medo de, por exemplo, de não ser, de fazer uma entrevista e não passar no emprego e recusar o emprego. Isso, tanto é que tem pessoas que não conseguem decidir o que quer, né? Às vezes começa uma faculdade, cancela, não é isso, vai para outra, não é isso, não quero mais fazer, ou não quero estudar, quero ser agora nômade digital, né? Nômade digital. Mas então, aí já é uma fase da juventude, né? A adolescência, ele está na transição ainda, né? Ele já está escolhendo a profissão, mas ele não está na faculdade, né? Mas a juventude, eu acho que entra mais essa questão de um processo ruim na adolescência e você carregar para a juventude, né? Na juventude você tem que tomar responsabilidade, né? Isso. É o que na TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha com a tríade cognitiva, né? Que é as crenças, tem as crenças nucleares, as crenças intermediárias e o pensamento automático. Então, se a pessoa, não crença como a gente já trabalhou aqui, mas uma crença mais interna, né? Porque tem, por exemplo, um pressuposto chamado se e então. Então, a pessoa sempre pensa assim, tem uma oportunidade. Você vai fazer uma entrevista, como você falou. Se eu não for bem na entrevista, eu vou ter tido como imprestável, incapaz. Então, eu não vou fazer a entrevista. Porque eu ou vou estar com tanta ansiedade que eu vou até passar mal, porque essa crença está tão enraizada, que é a crença nuclear, que ele não consegue vencer esse momento. Então, tem que ser trabalhado esses pensamentos, porque pode ter sido anterior, né? Alguém pode ter falado que ele não era capaz, ou nunca ninguém apoiou, validou, porque na parte da infância, a criança precisa muita validação e apoio para ela crescer saudável. Quando não há essa validação, a criança começa a se sentir rejeitada ou incapaz, porque nada que ela faz está certo. Então, o primeiro pensamento que o adolescente fala, nada que eu faço dá certo. Então, não vai dar certo essa entrevista também. Então, tem que aprender, isso eu acho um ponto bem legal da TCC, não comprando peixe para mim, mas que ela ensina o paciente a ser o seu próprio terapeuta. Então, ela vai ensinar esse adolescente, por exemplo, a pensar de forma diferente. Não, mas eu nunca fiz uma entrevista, quem sabe vai dar certo. Não, isso é uma coisa que eu penso. O sim, então, é isso? O sim, então, é um pressuposto que todos nós temos em alguma área. Então, mas quando ele fala assim, pelo que eu entendi o que você falou, então quando ele para e fala assim, eu nunca fiz uma entrevista, ele está no sim, né? Ele está combatendo o sim. Do sim. Se eu fizer, eu vou fracassar. Ele está combatendo. Então, se eu fizer a entrevista, então eu vou... se eu não for bem na entrevista, então eu vou ter tido como incapaz. Uhum. Então, Então, se é o sentimento, então é o resultado, né? O resultado inadequado. Inadequado, distorcido, que é falado, né? Um pensamento distorcido. Que aí vem esse pensamento automático, né? Eu nunca fiz nada que dá certo. Alguém colocou isso no coração, no pensamento, né? Então, o que você está explicando é que na fase da infância, o sim ou então existe, só que com outras dimensões. Isso. Na adolescência já é mais frustração, porque muita coisa não acontece e o sim então se solidifica mais. E na juventude os riscos são maiores, né? Então ele tem um medo de... A responsabilidade é maior, né? De ele não gostar, de ele perder tempo na vida e não fazer o que é certo, né? E aí depois dessas fases, quais mais a gente tem? Tem adulto, né? Que aí já é uma outra responsabilidade. Se não é trabalhado isso,
carrega, né? Tanto carrega esse sentimento, esses pensamentos automáticos, né? Porque a tríade cognitiva, esse pensamento automático, ele dispara em todos os momentos. Isso pode gerar ansiedade, ou pode gerar uma depressão, né? Porque todos nós temos a visão de nós mesmos, do outro e do mundo. Então, esse do mundo até é do futuro, né, também. Então, de nós mesmos, quem nós somos, do outro, o que os outros vão pensar de nós, e do futuro, o que vai acontecer da minha vida, ou será que o futuro vai ser bom ou ruim para mim, né? Então, isso tudo vai, inconscientemente, as pessoas vão carregando, sem ter não saber como trabalhar. E aí, na terapia, a gente trabalha essas crenças nucleares, o pensamento automático, será que é verdadeiro? E a gente aprende a questionar esses pensamentos. Mas é verdade mesmo? Quantas vezes eu fiz isso que deu errado? Quantas vezes eu fiz aquilo que deu certo? Né? Então, são pensamentos que, se a gente não colocar, não expressar, não avaliar, não fazer uma autoavaliação, eles ficam. Então, tem adultos que nunca conseguem se fixar num trabalho, que nunca conseguem, né? Desenvolver um relacionamento. Conciso, né? Um relacionamento mais... Como fala? Duradouro. O que eu entendo, assim, é que essas frustrações, esses traumas que a gente carrega, nem sempre eles são lembrados, né? Eles são coisas que estão esquecidas, né? Sim. Algumas coisas você lembra, né? Como, por que você chegou nessa conclusão? Né? Por que você tem medo disso? Por que você tem medo dessas situações? Você até para e pensa, porque minha mãe, meu pai, ou até minha infância, minha professora, alguém de autoridade. Mas tem outros que você já esqueceu e você continua adotando aquilo como uma prática de vida normal, né, na sua vida. Por isso que vem os pensamentos automáticos com frases e falas que estão interiorizadas. Então, esse pensamento automático, a gente não tem controle dele. Ele vem. Você tinha algum pensamento automático que você falava assim, uma frase automática? Ai, tem muitas. Tem coisas que a gente vai trabalhar a vida toda, né? Não, mas qual, por exemplo? Dá um exemplo. Por exemplo, pregar. Quantas vezes que eu chorei antes de pregar, né? Falei pra você, eu não vou conseguir, né? Mas o que era o pensamento? Qual é a frase? Qual que era o pensamento? Eu não vou conseguir falar, as pessoas não vão me entender. E então, esse é o si. E então? Se eu pregar, então as pessoas não vão me entender. Se as pessoas não me entenderem, elas não vão gostar de mim. Então, isso é uma coisa tão forte, arraigada, tão presa, né? De sentimento de rejeição, as pessoas não vão me aceitar do jeito que eu sou. Se eu falar alguma palavra errada, ou se eu gaguejar, ou se eu esquecer, me der um branco, as pessoas vão me criticar, as pessoas vão me falar mal de mim, vão ser haters, né? Então, isso, por muito tempo, eu não conseguia pregar. Sim. Ou, se eu pregava, eu ficava presa ali no texto, que eu não podia sair para não me perder. Né? Deles, né? Eu tinha um que era se vira. Se vira. Meu irmão falava muito se vira, e eu achava que tudo eu tinha que fazer e tudo que eu tinha que me virar. Eu tinha que dar um jeito, tinha que fazer acontecer, era a segunda frase. Isso gerou você ser mais independente, também no sentido mas de... também mais ansioso, né? Sim, mas no sentido, eu tô falando de não ter que precisar de ajuda de ninguém, porque você tinha que se virar. Mas por outro lado, chega uma hora que você tem coisas que você não se vira, né? Sim. Como quando eu tive o aneurisma, eu não tem como. Não teve me virar, e aí você fica em crise, né? Fica ansioso porque você perdeu o controle, né? Não tem controle. Mas aí então a gente chegou no adulto. E aí depois do adulto vem a maturidade. Isso, a melhoridade, né? Na melhoridade tem algo que acontece que eu estava falando com você essa semana, quando vai se aposentar, ela perde aquela parte do ideal, da realização. É a perda da socialização, a perda da...
Nossa, esqueci a palavra específica, porque eu lembro. Eu imagino que seja a perda da valorização social. Isso. Né? Porque a gente é valorizado pelo cargo, a gente é valorizado mas pelo tem um nome título. mais específico, eu vou lembrar, depois eu falo. Mas seria essa a idade, né? A intenção de você... agora você não tem mais um trabalho para você ir, voltar e sair e comentar o que aconteceu. Então, o idoso, ele acaba contando sempre as mesmas coisas. Então, as pessoas que estão ao redor, ela começa a falar, ai, de novo essa história, você já contou isso, né? Então, há essa perda da socialização. Da socialização, né? E aí também outras enfermidades que vêm, que a gente tem que aprender a trabalhar. Até eu pensei nisso, na própria vida adulta pode acontecer isso também, né? Porque quando você alcança algo, então, por exemplo, agora nossas filhas vão tudo casar, a gente vai ficar sozinho, agora a gente vai ter uma outra fase que a gente vai entrar, né? Então, dá uma sensação assim de uma perda daquele momento, e agora como vai ser, né? A gente, só nós dois em casa, né? Então cada fase tem os seus desafios, né? E as suas novas expectativas. Então, novas mudanças, algo novo que você tem que ressignificar, né? Sim. Reinventar, ressignificar. Eu entendi e acho que é bem difícil a gente, às vezes, entender a fase que a gente está, né? Qual o momento que a gente está da vida, né? Por exemplo, o que eu fiquei pensando? Como que um adolescente, por exemplo, que está assistindo hoje, ele pode se proteger, né? De que forma ele pode ser? A criança acho mais difícil, né? Porque ela ainda não tem essa formação, mas o adolescente, como ele pode se proteger? Como um jovem pode se proteger hoje para ele viver bem? Como é que ele faz para viver bem diante de um mundo tão cheio de desafios? Eu vi uma história interessante hoje que eu achei muito engraçado. É um jornalista que eu sigo e ela contou que mães mães milênios, né? Uhum. E elas pegam os filhos dela, então uma mãe estava levando o filho no shopping e aí o filho gosta muito de subir e descer a escada rolante. Aí a mãe virou e falou assim, olha, só que aqui você só pode escolher 2 coisas para fazer. E o menino ama a escada rolante, porque a escada rolante é paga. Então ele sempre escolhe a escada rolante e depois um brinquedo, ela só paga o brinquedo. Então eu fiquei pensando, né, que tipo de... A outra mãe falou que o passarinho quero era uma criança que falava quero e virou um passarinho. Ai, meu Deus do céu. A outra mãe falou que ela foi num... Vamos ver como vai sair os adultos dessa geração, né? A outra mãe falou que se o filho fosse... Estava numa loja de departamento que tinha manequim infantil, né? Sim. Aí falou que os meninos obedientes viram manequins infantis. Meu Deus, isso é terrorismo, isso não é criação, não é educação. A gente, como milênio, já foi muito traumatizado, a gente está muito apto para traumatizar os outros. Eu fiquei pensando, como é que poderia, né? Como é que essa criança, ela não tem como se defender, porque um dia ela vai descobrir que tudo isso é mentira, né? Que eu quero não era uma criança, mas ele acredita, né? Então tá com medo, né? E tudo, né? Tinha outras lá que eu esqueci agora. Mas assim... então eu entendo que uma criança ela vai ter que depois ressignificar tudo isso, vai ter que entender tudo isso. Mas eu acho que é com crescimento mesmo, vai estudando, vai lendo, vai entendendo. Mas o vai meu ponto não é isso. Meu ponto é o né? seguinte: a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: como eu faço para viver bem em cada fase da minha vida, entendeu? Como é que eu posso. Uma pessoa, por exemplo, que está hoje numa maturidade e ela está sentindo vazio, perdeu o propósito, o significado dela estava na carreira, ela era chamada pelo título que ela possuía, agora ela perdeu o título, né? Ou até um adulto que hoje ele está processando alguns sentimentos ainda que ele não conseguiu se livrar e ele tem toda uma preocupação com relação a desenvolvimento, carreira, ele não está conseguindo administrar os sentimentos. Como é que a gente faz para viver bem?
Eu penso que, além de uma autoanálise, né? Autoconhecimento, colocar no papel, não se desesperar, procurar ajuda, né, em alguns casos, né, ou de terapia, ou mesmo da palavra de Deus, né, orações, é claro, isso ajuda muito, meditação na palavra, isso tudo, quando a gente tem esse encontro com a presença do Senhor, o Senhor vai se revelando a nós, né, e vai revelando e curando a nossa alma, e vai dando até caminhos, abrindo portas para que isso aconteça, né. Hoje em dia tem clínicas, né, a Júlia estava falando aqui, né, tem clínicas que trabalham todas essas áreas, né, tanto as emocionais, cognitivas e físicas juntos, né, e espirituais. Então, é esse autoconhecimento, buscar ajuda, não se desesperar, pensar que aquilo ali não é o fim, né, aquele momento que ele estava vivendo é um momento isolado, mas que ele tem saídas e que Deus pode dar saídas, né, para a vida dele. Por exemplo, eu penso que um idoso vai precisar mais de ajuda das pessoas que os cercam, um filho, um neto que possa ler um livro para eles conversarem sobre outros assuntos, né, por exemplo, sobre esse livro, ter experiências, né, levar esse idoso de repente para um parque, para ele ver outras pessoas, ver outras crianças, né? Não falando no sentido do idoso que já não tem mais aquela independência, né? Que não sai sozinho mais na rua. Então tem que ajudar ele a ressignificar. Mas os adultos podem ressignificar, né? Tem tantos cursos, aulas online, vídeos, né? Hoje no YouTube, que lê os livros, né? Essa semana estavam mostrando um YouTube lá que faz resumo dos livros. Então tem livros de conhecimento, livros de crescimento, de financeiro, de pessoal, né? Então, eu sempre gosto da história de José. Eu acho que é importante, só fechando esse pedaço aqui, é a pessoa não aceitar, não parar, é isso e pronto, acabou. Eu tenho uma frase comigo que é essa aqui, né? O que não sabemos que não sabemos. Então acho que essa é a primeira coisa que eu tento entender. Tem coisas que a gente não sabe, por que a pessoa sempre te rejeita? Por que a pessoa, quando você ela muda o semblante, ela não gosta do que você fala? Porque muitas vezes você está processando nos seus relacionamentos pessoais seus traumas passados, né? Então acho que a primeira coisa é tentar descobrir o que você não sabe, né? Para você tentar descobrir o que você não sabe, você tem que olhar de outros ângulos, e você não consegue. Eu estou sentado aqui, eu não consigo ver minhas costas, eu só consigo ver aqui à frente, até aqui, virando minha cabeça até aqui. Mas para trás, mas você consegue ver atrás de mim. Então a gente tem que olhar de outros ângulos, né? Agora, uma das coisas que eu acho interessante na história de José, que eu gosto muito, é quando José ele recebe os irmãos, né, depois de ter sido vendido e tudo mais, e ele olha para os irmãos e fala assim: não foi vocês que me venderam, mas o Senhor que me enviou para cá. E aí eu entendo que naquele momento ele estava ressignificando a história, né? Ele estava pegando o trauma da rejeição, de ser vendido. Ele chorou, né, amargamente no dia anterior, né? E aí ele ressignifica aquilo, dizendo: olha, eu preciso entender que, apesar do mal que eles tentaram fazer para mim, Deus ainda construiu uma história bonita na minha vida e me trouxe para cá e me preparou para salvá-los, né? E realizou os sonhos que ele tinha, né? Que ele estava tendo. Né? Então acho que ressignificar algumas fases da vida são importantes, né? Então, por exemplo, ao invés de você pensar que você está de ninho vazio, agora você tem a oportunidade de fazer coisas que você não podia fazer antes por causa dos filhos, porque os filhos consumiam, né, boa parte da sua atenção, do seu tempo, do seu cuidado. Ao invés de você pensar, por exemplo, que na sua carreira hoje você tem que só crescer e só desenvolver e só sustentar, você tentar buscar um equilíbrio mais saudável, né, nessa fase que você está vivendo. Na adolescência, por exemplo, eu acho que vale muito a pena se cercar de pessoas que são melhores que você, né, porque geralmente a gente na adolescência vai para o pior, né, vai procurar a aceitação nos extremos, né. Então acho que essas fases são importantes para a gente ressignificar a nossa vida, né. Agora, o que eu sinto, por exemplo, é que às vezes a gente não percebe que está entrando numa depressão na fase, né? Sim. Porque ela está envelhecendo, porque a gente está amadurecendo muito rápido, tem coisas que a gente tem que abrir mão.
e não tem o que fazer, né? Aí vem esse sentimento no nosso coração de que essa fase não é uma boa fase para nós, que a gente não quer viver. Cada fase tem a sua beleza, tem a sua seus pontos positivos e os negativos. Trabalhar mais os positivos, né? Sim. Como você falou, agora eu sou mais madura, eu posso ensinar alguém, eu posso ajudar, posso montar um grupo de oração ou de palavra que eu vou poder... Eu fiz um podcast sobre mente cristalizada, né? A mente cristalizada é essa mente que agora você não tem mais aquela criatividade, mas você tem condição de ensinar as pessoas para fazerem. Agora, uma das coisas que eu acho bem difícil, bem complicado, assim, é na liderança da igreja. Porque como a gente está liderando a igreja, a gente... acho que todo o processo voluntariado também tem isso, né? Em instituições sem fins lucrativos e tudo mais, você tem uma geracional dentro da igreja. A gente fala muito sobre isso, sobre geração, tal, mas eu acho que não é só a questão... Além da geracional, você tem uma questão social, você tem uma questão também de temperamental, personalidade, mas você tem uma outra questão também, que você está exigindo dos seus voluntários, às vezes, que estão em fases diferentes. Né? Então, por exemplo, o camarada é um voluntário, mas ele é um adolescente no louvor, né? Entrando na juventude. O outro camarada é um voluntário no mesmo ministério de louvor, mas agora ele já está numa fase de pai, com filhos pequenos, uma outra momento da vida, né? E tal. Aí você tem um outro voluntário que já está com filhos adolescentes, com maior liberdade, mas com uma dificuldade grande, às vezes, de ter o mesmo rapidez de aprendizado que um jovem, por causa da criatividade, da mente cristalizada. Embora ele seja mais maduro, ele toma umas decisões mais coerentes, não é tão impulsivo, mas é muito complicado, né, a gente conseguir liderar essas fases. Mas eu acredito também que seja extremamente importante a gente visualizar as fases para liderar. Sim, Cada um a gente tem que trabalhar de uma maneira, mas no todo, né, o geral, trabalhar... agora no Louvor está trabalhando muito a vida espiritual, né, tá fazendo jejum, isso aí é geral. Mas quando tem que chamar a pessoa, aí tem que ser no individual. Mas mesmo assim, pelo ensaio, né? Às vezes você vê um adolescente, ele quer brincar mais, ele fala mais, ele faz uma bagunça, mas o mais maduro, assim, ele fica com raiva, tá demorando, vamos logo ensaiar, né? É um conflito ali, né? E a gente também, quando cobra deles, às vezes a gente cobra de um adolescente a mesma maturidade de uma pessoa mais velha, né? E às vezes a gente quer que o mais velho não aceita a imaturidade do adolescente, né? Sim, é verdade. Tá. Aí é o jogo de cintura na hora, né? Teve uma vez que a gente teve um caso assim, né? Uma pessoa mais madura e um adolescente. E eu falei assim, gente, a gente tem que dar um equilíbrio aí. Ó, agora é hora de ensaio, vamos ensaiar, chamar ali, né? Eu sempre falo pro maestro também, falar assim, gente, ó, vamos concentrar aqui, de brincadeira depois, mas é algo do dia a dia mesmo, que a gente tem que ter o jogo de cintura, né, para trabalhar, não tem uma fórmula, não tem, porque cada caso é um caso, né, de maneira diferente, até além disso tudo que você falou, tem essas percepções, né, a pessoa que tem um sentimento de rejeição, então tudo é porque ele é rejeitado, então tem que trabalhar no pessoal, então por que escalou fulano e não me escalou? Então isso tudo, essa fala já demonstra esse pensamento automático de que ele tem rejeição. Sim. Então é como você vai trabalhar, vai reclamar, vai brigar, e fala, não, vem cá, querido, eu vou mostrar aqui na escala, olha só, eu aqui, mas você fez aqui a escala e você vai fazer a escala aqui. Olha, ele vai fazer só aqui. Então mostrar que não tem preferidos, né? E às desmontar vezes essa que as pessoas às vezes vêm de outras igrejas, muito panelinha muito forte. Só o outro tinha oportunidade, só o outro. Aí ele chega aqui, ele acha que vai ser assim também. Só o outro tem oportunidade, eu não tenho oportunidade. E também às vezes a gente acaba cobrando demais e por não enxergar essa questão da geração, do comportamento dele, né? Da fase da vida dele, né? Por exemplo, às vezes eu vejo pessoas querendo cobrar de adolescentes maturidade espiritual, conhecimento da palavra, atitude, como se fosse um adulto.
E aí mata aquele adolescente, né? Porque ele já tem um problema grave de escolhas e oportunidades. Então não deixa ele criar, não deixa ele inovar, porque tudo que ele faz não é legal pra gente, que é mais velho, né? E eu acho também que tem um outro problema, que a gente acaba também colocando um peso muito grande, às vezes naquele que já tem filhos pequenos, que está na fase difícil da criança, que exige mais, né? E aí não há uma tolerância, a gente quer nivelar todo mundo igual, todo mundo tem que fazer igual, e às vezes a pessoa não consegue fazer tudo igual por causa da fase que ela está vivendo, né? Eu penso que como líder, a gente tem que olhar essas fases. Sim. Claro, não é que como você falou, eu concordo. Tudo tem que ter também uma geração, né? Por exemplo, algo que é geral, vai fazer jejum para todo mundo, vai fazer período de oração, vai ser todo mundo, né? Mas eu acho que tem coisas diferentes, por exemplo, métodos de aprendizado, dificuldade de tocar, na parte de louvor, mas em outras áreas também da igreja tem várias situações que eu vejo isso que são diferentes. Me lembro uma vez que estava uma mãe aqui comigo e os plugados estavam lá e tinha uma menina cantando no plugados e a mãe estava horrorizada porque a menina não estava vestida, não estava nada decente, mas não estava vestida de acordo com a roupa que ela achava, porque ela era uma senhora, né? Então começa esses conflitos, a gente não entender que o adolescente ainda não processou essa maturidade que o adulto tem, né? Respeitar mesmo, né? Cada fase, respeitar e chegar, quando for chamar a atenção, respeitar essa fase também, né? Falar assim, eu sei que você está vivendo esse momento, mas aqui é assim, a gente faz assim. E aos poucos a pessoa vai pegando a cultura, né, também do local, né. A gente tem, como tem essa mistura, né, principalmente no louvor, tô falando no louvor, mas no Boas-Vindas também tem, né, tanto é que teve ministério que a gente teve um pouco de dificuldade de colocar pessoas mais novas, né. E aí, mas a pessoa é mais nova, vai poder entrar para o ministério? Mas vai poder, mas se tiver alguma coisa, você está do lado para auxiliar. Né? Se tiver algo que você tem que intervir, aí você intervém. Mas eu acho que tudo está fechado no primeiro e no segundo mandamento, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo entendimento e o seu próximo como a ti mesmo, né? Envolver, e é muito importante para a saúde da igreja envolver todas as idades, né? Então, e como também hoje a gente tem músicos mais novos que passam dicas para os mais velhos de aplicativos, de como usar os aplicativos, controle do som, né? Então hoje a gente tem precisa, né, de todas as gerações, né, nos ministérios. O Pascoal falou uma frase que eu não esqueci mais. Ele disse, se você quiser ver se uma igreja tem saúde, veja se tem uma nova geração junto com uma geração antiga, né? O T.J. Jakes falava assim, os jovens são fortes, né, mas nós temos a experiência. Então a gente precisa misturar essas duas gerações da igreja. Às vezes a igreja não consegue misturar porque não entende a fase que cada um está vivendo, né? Então acaba exigindo da fase errada, né? E a gente trabalha muito também a flexibilidade, né? Porque é um valor, a flexibilidade. Né? Porque aquela pessoa mais madura, por exemplo, que sempre tocou daquela maneira, agora vem um jovem para falar que agora eu quero tocar assim. Então, aquela pessoa madura tem que ter essa flexibilidade de dar oportunidades também, né, para o outro, né? Mas é assim? E parar para entender. Porque o que acontece, às vezes, com a geração mais madura? Ela não tem paciência para entender ou para ouvir o que o outro jovem o que ele está querendo inovar. Não, essas coisas jovens. Como a Batista, quando eu era da Batista, não podia bateria, não podia guitarra. E aos pouquinhos foi ensinando, foi uma quebra, né? Foi uma flexibilidade que foi tendo dentro da igreja mas de incluir os instrumentos, por exemplo. Vezes, a mesma coisa acontece. Mas os jovens às vezes também não aceitam porque acham antigo as músicas, acham a música velha, muito complicada. Por exemplo, na minha fase de tocar era Kirk Franklin, era os bemóis, os testemunhos. Só as notas pretas, né? Só as notas pretas do teclado. E hoje o cara. Os dissonantes. Né? Então, assim, é um conflito mesmo geracional difícil da gente lidar, né? Porque dentro da igreja você tem
essa dificuldade da aceitação, né, de cada geração. Mas quando a igreja aprende, eu acredito nisso, a entender as fases da vida, compreender, liderar essas fases, sem exigir de uma fase algo que ela não está pronta para dar, ou que ela não pode dar por algum motivo, mas respeita isso, a força da igreja é muito maior. Né? Sim, com certeza. Do que você pegar e fazer um nicho para adolescente, um nicho para jovem, um nicho para funcionar. Porque aí não há uma integração, né? Quando aquele jovem, que nem a gente tinha essa dificuldade, às vezes aquele adolescente, aquele junior que estava na classinha, não tinha força para entrar nos adolescentes, porque nunca tinha tido contato com nenhum adolescente. E aí fazendo essa junção, alguns plugados, os plugadinhos, né, com os adolescentes, já vai tendo essa conexão. Quando está na fase já de ir para o jovem, já está todo mundo conectado, porque já conhece como funciona, funciona o outro, né? Sim. Então isso também na liderança, né, dos ministérios, da igreja, fazer essa conexão entre as pessoas. E também na pregação, né? Porque às vezes eu tenho essa experiência. Às vezes a gente prega muito focado para uma geração, né? Que é mais próxima da nossa geração. Então os exemplos que a gente dá é para a geração mais próxima e a gente esquece as outras gerações, né? Eu vi domingo agora mesmo, quando eu fui pregar, eu dei um exemplo de uma geração mais madura, depois mais jovem, depois no meio, porque às vezes a palavra é a mesma, mas os exemplos, as aplicações são diferentes. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa mais velha, ela tem uma bênção fora de época na vida dela e ela não consegue imaginar que aos 70 anos Deus possa realizar sonhos na vida dela. E aí quais são esses sonhos? São diferentes para o jovem, né? Então, às vezes, o mais jovem, a gente prega para ele, mas não prega para o mais velho. Então, a gente alimenta uma parte da igreja e não alimenta uma outra parte da igreja. E aí fica cansativo, né? Não quero vir mais. Adolescente fala, não tem nada para mim. Então, não tem nada para mim, né? Essa palavra não foi para mim, foi só para os mais velhos. Me lembro uma vez que eu preguei aqui na igreja, e eu preguei uma palavra, e era uma palavra que tinha muito a ver com casais, e eu forcei mais o tema casal. E aí uma moça que era solteira, mais adulta, né? E falou assim, hoje não teve nada para mim. Porque eu não sou casada, né? Então, às vezes, tem essa preocupação. Né? Por exemplo, você fala uma coisa para uma pessoa e você esquece que tem gente que não é casado, que é divorciado, que tem gente que está viúvo, tem gente que já não tem mais a idade para... Não teve filho, você só dá exemplo de filho, né? Às vezes até, vou fazer um congresso. Aí você faz um congresso e hoje você não entende as multifacetas das nossas famílias. Por exemplo, você tem família que é casado, mas não tem filho, você tem família que já teve filho, tem família que a pessoa se converteu e está no segundo casamento, então são filhos 3 de uma família, 2 de outra, forma 8 filhos, 7 filhos, somando tudo, né? Então a gente tem que trabalhar essas gerações, né, esses conflitos de fase que a gente está vivendo. Isso aí é bem sensível, né? Porque como impacta, né, a vida. Quando a gente dá algum exemplo quando a gente era adolescente, às vezes vem algum adolescente falar, nossa, eu entendi agora o que está acontecendo comigo. Sim. Isso é muito importante. Eu acho interessante quando eu tenho umas crianças pequenininhas, assim, de 9, 10 anos, 11 anos, que elas falam que não vão mais para os juniores, que elas querem ouvir minha pregação. Aí eu pergunto, mas vocês entenderam a palavra? E elas respondem, elas repetem a palavra. Então, quando tem algo que identifica com a vida delas, né? Acho que isso é muito importante. Agora, é um desafio do líder ele reconhecer isso, né? Tanto na sua pregação, na sua estrutura de igreja, né? Na liderança. Porque, assim, eu acho que quando eu comecei, grupos, né? Que eu era mais jovem, nós éramos mais jovens, eu acho que a gente... Era difícil, porque a gente não tinha pessoas mais velhas que a gente, né? A gente só falava... Da nossa idade, né? Só que hoje, por exemplo, você tem gente mais velha que a gente, né? Você tem gente bem mais nova que a gente, né? Gente da nossa idade. Então, é um desafio maior você liderar esses conflitos, essas fases e pregar para essas fases também, uma palavra que vem de coração para elas, né? É verdade. Principalmente na liderança de louvor, porque tem música envolvida, estilo musical, né? Agora, na parte da parte emocional, quando a gente fala dessas palavras, né, esses pensamentos automáticos, quando vem, o que fazer, né? Tem que avaliar, porque na TCC a gente trabalha assim, o
pensamento automático, a gente vê a situação. O que aconteceu? Qual foi a emoção que essa situação gerou em você? Sim. Qual o pensamento? Porque lembra que é o pensamento que é a forma que você analisa, a forma que você interpreta a situação que faz você se sentir bem ou mal, né? E como pode ser diferente esse pensamento? Como que ele pode ser diferente? Aí que entra esse responder aquele sim ou então, né? De que se... Então, para repetir, qual o pensamento? Qual a situação? Por exemplo, aconteceu lá a situação, eu vou ter que pregar. Ou eu preguei mal, preguei muito mal. Já veio um pensamento de que, eu não sei mesmo pregar, eu sou uma burra, não sei pregar. Uhum. Aí vem a emoção de tristeza, que aí pode gerar uma depressão ou uma rejeição de eu não querer mais, nunca mais, abandonar aquilo, né? E aí vem a avaliação. O que eu posso pensar de diferente? Eu posso pensar o quê? Não, dessa vez eu não preguei bem mesmo, mas eu posso melhorar. Então eu posso estudar, eu posso ler mais, eu posso pedir ajuda, eu posso fazer curso para eu poder pregar bem. Uhum. Então a gente mesmo trabalhar essas situações que acontecem quando vem esses pensamentos, que às vezes a pessoa fala de gatilho, né? Aconteceu um negócio, você sentiu aquilo lá. Mas você acha que identificar a causa ajuda? Ou ficar não mexendo precisa, no passado? Não tem necessidade da causa, é mais o atual mesmo, porque é o atual que está te tocando, é o que está acontecendo agora que está te afetando. Pode ter acontecido algo que gerou isso, que é a raiz, mas se você analisar, se você trabalhar o que está acontecendo hoje, automaticamente já vai curar a raiz. Muito bom. Bom, estamos chegando no final do nosso podcast. Uma bênção. E eu quero que a Lupe agora faça suas considerações finais aqui, mande um recado para o povo, gente que está sofrendo, gente que está precisando ressignificar algumas coisas. Então, queridos, estamos aí no começo do ano, temos muito para fazer aí, né, no 2026. Então não fique preso em sentimentos, em emoções em pensamentos de desistência, de que eu não sou isso, eu não sou aquilo, ao contrário, né? Coloque aí no seu coração que você pode, que o Senhor está com você. A palavra do Senhor fala, eu estou contigo todos os dias da sua vida. E o nosso Deus é um Deus que tem tudo, o controle está na mão dele, ele é o Deus que criou tudo, tem criatividade, tem autoridade, tem poder. Então, e ele, através do Espírito Santo, compartilha tudo isso conosco. Então, peça, além de ajuda externa, do seu líder, do seu terapeuta, de um médico, de um irmão, de um pai, de uma mãe, né? Não fica calado, não sofre calado. Não, pensa que, assim, muitas pessoas como você já passaram por isso que você está passando, ou estão passando por isso que você está passando. Então, abra o seu coração, né? Não tenha medo das pessoas. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? Vão achar que eu sou fraca mesmo. Mas e aí? Todos nós temos nossos defeitos, nossos erros, e todos nós podemos melhorar, crescer e, com a graça do Senhor, né, avançar. Amém? Então, 2026 aí, cheio de novas expectativas, propósitos. Crie propósitos novos, anota aí, eu quero ser isso, eu quero fazer isso. E não se frustre se não acontecer. Né? Eu falo, se não acontecer... Dessa vez, foi Deus que não permitiu agora, mas eu vou colocar tudo na mão do Senhor e que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Amém, é isso aí. Eu acho que é importante também, se você sentir necessidade, peça ajuda, peça conselhos, né? Busque esse autoconhecimento. Entenda que algumas limitações e crenças e medos que você desenvolveu podem ser quebrados. Que seja um ano de bênção, um ano de milagre. Obrigado, Lu. Obrigada. Estamos aí, começando o ano, primeiro podcast. Obrigada pela confiança. Amém. E se serviu para você, tenho certeza que vai servir para muita gente. Não esquece de compartilhar, não esquece de enviar para algum amigo, porque esse é o único jeito desse podcast crescer. Que Deus abençoe sua vida e tudo quanto fizer, prosperará. Amém.